Marido larga sua esposa que estava cega e doente para ficar com o amante, levando todo o dinheiro que ela havia arrecadado para seu tratamento, mas algum tempo depois, 3 carros param em frente à casa da mulher. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. A chuva batia com força nas janelas, ecoando pela casa enquanto Hugo, inquieto, observava o mundo lá fora. Cada gota que escorria pelo vidro parecia marcar o tempo, que se arrastava mais lento naquela noite. Aline, sua esposa, deveria ter chegado há horas. Ela era sempre tão pontual, mas o atraso despertava em Hugo uma inquietação que crescia a cada minuto. Então, as luzes do carro de Aline cortaram a escuridão, estacionando diante da casa. Mas algo estava errado. Aline saiu do veículo, encharcada, sem nem se preocupar em abrir o guarda-chuva que costumava carregar. Aquela cena, tão fora do comum, parecia pesada demais para ser só resultado da tempestade. Ela entrou, e seus olhos encontraram os de Hugo. Mesmo molhada pela chuva, havia uma gravidade no olhar dela que o fez estremecer. O silêncio entre eles parecia uma corda esticada ao limite, prestes a se romper. A preocupação apertava o peito de Hugo, e ele, sem conseguir mais segurar a ansiedade, perguntou, com a voz baixa e cautelosa: "O que aconteceu, Aline? Por que você demorou tanto? Foi algo no trabalho?" A pergunta parecia simples, mas a resposta que viria carregava um peso que Hugo jamais poderia imaginar. Aline se sentou no sofá, suspirando profundamente antes de começar a falar. Sua voz, normalmente firme, agora soava frágil. "Hoje, quando cheguei ao trabalho, estava tudo normal, até que senti uma dor de cabeça muito forte e desmaiei." Hugo permaneceu em silêncio, cada palavra dela caía como uma pedra no fundo de um poço. "Meus colegas me levaram para o hospital", ela continuou, hesitando. "E o médico?" Aline fez uma pausa, lutando contra as palavras que mudariam suas vidas. "Ele disse que eu tenho uma doença degenerativa. Não tem cura. Vou precisar de remédios, mas, com o tempo..." Ela não precisou terminar a frase. O impacto das palavras dela o atingiu em cheio, deixando Hugo sem ar, atordoado, enquanto a realidade se despedaçava ao redor deles. Por um instante, tudo ao redor de Hugo pareceu se apagar. As palavras de Aline ecoavam na sua mente, pesadas e impossíveis de ignorar. Sem pensar 2 vezes, ele se aproximou, abraçando-a com força. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, misturando-se com as gotas de chuva ainda presentes em seu rosto. "Nós vamos enfrentar isso juntos, Aline. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui com você", ele sussurrou, a voz falhando por conta da emoção que tomava conta. Nos braços de Hugo, Aline finalmente deixou as barreiras caírem. Chorou com a dor e o medo que até então havia tentado esconder. "Eu queria ser forte, mas agora, com você aqui, sinto que consigo encarar o que vier. Só preciso que me prometa que estaremos juntos, sempre", ela disse, a voz baixa e cheia de vulnerabilidade, enquanto buscava nos olhos de Hugo a certeza que tanto precisava. Ele, com os olhos ainda marejados, segurou o olhar dela e assentiu sem hesitar. "Sempre, Aline. Vamos enfrentar cada dia com amor e coragem. Você nunca vai estar sozinha nessa jornada." E ali, enquanto a tempestade rugia lá fora e os sentimentos deles fervilhavam por dentro, encontraram forças um no outro para encarar o que estava por vir. Unidos por uma promessa de apoio incondicional, estavam prontos para qualquer desafio que a vida lhes trouxesse, por mais difícil que fosse. Nos dias que seguiram a descoberta da doença de Aline, tudo mudou. Era como se o mundo tivesse começado a girar em outro ritmo. O trabalho de Aline, num gesto de pura compaixão, permitiu que ela tirasse um tempo para si. Seu chefe e colegas assumiram suas tarefas, garantindo que ela pudesse descansar e se preparar para a batalha que viria, sem a pressão de suas responsabilidades diárias. A generosidade do trabalho de Aline, que a liberou de suas funções por um tempo, trouxe um breve alívio em meio ao caos, mas não foi o suficiente para afastar a solidão. Com Hugo preso em uma rotina de trabalho exaustiva e só retornando ao fim do dia, Aline passava horas sozinha, lidando com o peso da própria doença. Em seu isolamento, ela começou a mergulhar em pesquisas sobre sua condição, tentando entender melhor o que estava enfrentando. Cada nova consulta médica, porém, parecia apenas ampliar o abismo de medo e incerteza, culminando na notícia devastadora: mesmo com o tratamento, ela poderia ter apenas 3 anos de vida. A revelação a deixou despedaçada, e aquele prazo, curto demais, passou a assombrá-la diariamente. Sem ocupação e confinada em casa, sua saúde mental começou a se deteriorar. Determinada a resgatar algum sentido de normalidade, Aline decidiu voltar ao trabalho.
No início, retomar a rotina do escritório trouxe um pouco de alívio, o familiar dava a ela um certo consolo. Mas a trégua foi breve. Logo, as dores de cabeça que vinham com a doença começaram a se tornar mais intensas e frequentes, forçando-a a pausar suas atividades e descansar no meio do expediente. Enquanto isso, a situação financeira da família já começava a desmoronar. O custo dos medicamentos de Aline era exorbitante, e a ideia de não conseguir manter o tratamento começou a pairar como uma ameaça constante. Numa noite particularmente tensa, Aline e Hugo se sentaram para discutir o que fariam. O ambiente estava pesado, cheio de medo e incertezas não ditas. Hugo, apesar do aperto no peito, tentou manter um semblante otimista. "Nós vamos dar um jeito, Aline. Eu juro que farei o que for preciso para conseguir os remédios", disse, tentando esconder a preocupação que martelava em sua mente. Aline, tocada pela dedicação do marido, o abraçou com força, grata por ter seu apoio. Mas algo não parecia certo. Por trás das palavras reconfortantes, havia um tremor na voz de Hugo, uma sombra que ela nunca tinha percebido antes. Inquieta, ela perguntou: "Você está bem, Hugo?" "Sinto que algo está te incomodando." Hugo hesitou por um instante, desviando o olhar como se estivesse buscando tempo para responder, antes de encarar os olhos dela novamente. Algo em sua expressão revelava uma verdade que ele relutava em dizer. "Eu estou com você, Aline. Nós vamos passar por isso juntos, lembra?" As palavras de Hugo ecoaram na sala, cheias de determinação, mas com um cansaço evidente. Ele tentava ser forte, mas o peso da situação estava começando a aparecer. A conversa ficou martelando na cabeça de Aline, que percebeu o quanto sua doença não a afetava apenas fisicamente, mas estava também drenando Hugo. A vida deles tinha sido virada de cabeça para baixo pela doença, testando suas forças e colocando à prova o relacionamento de ambos. Aline lutava contra o medo constante e as dores que a consumiam, mas a preocupação com Hugo aumentava seu sofrimento. Ele estava visivelmente desgastado, trabalhando longas horas para tentar manter as finanças da casa em ordem, enquanto ela se sentia impotente diante da situação. Determinada a encontrar uma solução, Aline decidiu entrar na justiça para garantir acesso gratuito aos medicamentos que eram essenciais para sua sobrevivência. No entanto, a lentidão do processo judicial trouxe ainda mais desespero. O medo de não conseguir o tratamento a tempo a fez se jogar de cabeça no trabalho, acumulando horas extras na tentativa de pagar por seus remédios. Mas, quanto mais ela se esforçava, mais os sintomas da doença avançavam. Hugo também não parava. Ele mergulhou em jornadas de trabalho cada vez mais longas, chegando tarde em casa, esgotado, com a preocupação sempre presente entre eles como um elefante na sala que nenhum dos dois conseguia enfrentar de frente. A situação atingiu seu ápice quando, numa manhã, Aline acordou com a visão turva e escurecida. Ela pensou que era só o cansaço, resultado das longas jornadas de esforço físico e mental. Mas os dias passaram, e a visão só piorava. O medo foi crescendo até que, de repente, ela não via mais nada. Aline estava cega. Aquela nova realidade a atingiu como um golpe final, forçando-a a abandonar o trabalho e se aposentar. Agora, com o salário de Hugo mal conseguindo cobrir as despesas básicas, o pouco que Aline recebia com a aposentadoria não era suficiente para bancar os caros medicamentos. O casal, que já lutava para sobreviver, agora enfrentava uma batalha ainda mais dura, onde cada dia parecia ser uma corrida contra o tempo e as contas. Em um dia particularmente difícil, Aline decidiu abrir o coração para Hugo, compartilhando as preocupações que a consumiam. Ele a envolveu em um abraço apertado, tentando oferecer o conforto que ela tanto precisava. "As coisas vão melhorar, Aline. Vamos encontrar uma solução", ele murmurou, mas o tom de sua voz trazia uma pontada de incerteza que ela não pôde ignorar. Com o passar dos dias, Aline se viu forçada a encarar a realidade de sua nova condição. Aprender a viver sem enxergar era uma luta diária. O que antes parecia simples, como se mover pela própria casa, agora se tornava um desafio constante. O lugar que antes lhe dava segurança parecia ter se transformado em um labirinto cheio de obstáculos. Hugo, por outro lado, estava cada vez menos presente. As longas horas de trabalho o mantinham afastado, e suas ausências se tornaram uma nova rotina para Aline. Enquanto ele se desgastava tentando sustentar a casa, o peso das finanças se tornava insuportável. A medicação de Aline, vital para sua sobrevivência, tinha um custo exorbitante, e a incerteza de como conseguiriam mantê-la era uma sombra que pairava sobre eles, alimentando a ansiedade e o medo do futuro. Numa noite de angústia, Aline sentiu o peso das poucas pílulas que restavam em seus frascos. A dúvida que vinha guardando finalmente escapou em palavras: "Hugo, você realmente está trabalhando todo esse tempo?"
Sua voz trêmula, carregada de desconfiança e medo. Hugo hesitou. Seu rosto, cansado e abatido, revelava mais do que ele gostaria. Sim, Aline. Estou fazendo tudo o que posso, respondeu, mas a falha em sua voz sugeria que havia algo além do que ele estava admitindo. A situação era sombria. Aline, agora completamente cega e incapaz de contribuir financeiramente, e Hugo, exausto de tantas horas no trabalho, viam suas economias desaparecerem rapidamente. Com a medicação de Aline prestes a acabar e as contas acumulando, o futuro parecia cada vez mais incerto. No meio do desespero, Hugo teve uma ideia ousada: pedir ajuda aos amigos. No início, Aline resistiu à ideia, envergonhada por precisar recorrer a outros, mas, pressionada pelas circunstâncias, acabou concordando. Com a ajuda de Hugo, ela enviou mensagens a colegas e amigos, pedindo qualquer tipo de contribuição para uma compra emergencial de seus remédios. Para surpresa do casal, a resposta foi avassaladora. A generosidade das pessoas que os cercavam foi além do que imaginavam, e em pouco tempo, arrecadaram uma quantia suficiente para garantir a medicação de Aline por vários meses. Aliviada e profundamente grata, Aline decidiu usar parte do dinheiro para organizar rifas e outras formas de captação, entendendo que essa ajuda talvez não durasse para sempre. Com um vislumbre de esperança, Aline e Hugo passaram a respirar um pouco mais aliviados. Decidiram parar de pedir doações, acreditando que o dinheiro levantado seria suficiente até conseguirem uma vitória judicial que garantisse a medicação de forma gratuita. Por um breve momento, viveram uma felicidade cautelosa, como quem sabe que a calmaria pode ser passageira. Mas, mesmo com a esperança renovada, a constante ausência de Hugo começou a pesar no coração de Aline. Algo não estava certo, e a distância entre eles parecia crescer a cada dia. Hugo chegava cada vez mais tarde em casa, sempre com a mesma justificativa: estava sobrecarregado no trabalho. Aline queria acreditar, queria confiar que aquelas longas ausências eram o preço a pagar para que eles sobrevivessem. Mas a solidão constante e a sombra da dúvida começaram a corroer essa confiança. Certo dia, depois de visitar sua mãe, Aline voltou para casa e, assim que entrou, algo a perturbou. O som de vozes, uma delas sendo a de Hugo e outra, suave e feminina, a surpreendeu. Seu coração disparou, tomado por uma mistura de confusão e medo, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. No meio do nervosismo, ela esbarrou na mesa da sala, e o barulho repentino fez as vozes cessarem imediatamente. Hugo, tem mais alguém aqui com você? A pergunta saiu com um fio de voz, quebrada pela ansiedade. Hugo foi rápido em responder, negando qualquer companhia. Mas o som de uma porta se fechando e um perfume delicado no ar contavam uma história diferente. Ele tentou justificar, dizendo que ela havia deixado a porta aberta e que o vento a fechou. Aline sabia que isso não era verdade, pois tinha certeza de que trancou a porta ao sair. Quanto ao perfume, Hugo alegou ter usado o dela por engano, uma explicação que soou forçada. A mente de Aline estava dividida. Por um lado, a ideia de Hugo atrair parecia absurda e dolorosa demais para ser real, por outro, as pequenas pistas que surgiam apontavam para algo errado. Naquele momento, ela escolheu deixar a desconfiança de lado, preferindo acreditar que o cansaço e o estresse estavam nublando seu julgamento. Estou exausta, Hugo. Não quero discutir isso agora, disse, em um esforço para encerrar o assunto. Aquela decisão trouxe um alívio momentâneo, mas as sementes da dúvida já haviam sido plantadas em sua mente. Aline foi mergulhada em uma dolorosa incerteza. O apoio que havia recebido de amigos e conhecidos parecia um contraste cruel com as suspeitas que começavam a crescer sobre o homem com quem dividia a vida. A confiança, antes sólida como uma rocha, agora balançava perigosamente, ameaçada pela sombra do medo e da possível traição. Nos dias que se seguiram ao episódio com Hugo, Aline se perdeu em pensamentos profundos, tentando encontrar respostas. O isolamento dentro de sua própria casa parecia piorar. Sem sua visão, às vezes sentia-se completamente sozinha, mesmo quando ele estava por perto. Hugo parecia cada vez mais distante, sua presença se tornava algo quase fantasmal. Ele falava pouco, e a casa, antes cheia de vida, agora parecia silenciosa, fria. A falta de diálogo entre eles cavava um abismo cada vez maior. Aline, sem ter com quem compartilhar seus medos e dúvidas, começou a se voltar para suas amigas. As ligações para ela se tornaram seu único alívio, o único espaço onde podia desabafar e encontrar algum conforto. Enquanto isso, o silêncio entre ela e Hugo apenas reforçava a solidão e a sensação de que algo essencial havia se perdido. Durante uma dessas conversas de desabafo, uma amiga, preocupada com o estado de Aline, decidiu fazer uma visita. O que ela revelou naquela tarde deixou Aline sem chão.
Aline, fiz uma doação para ajudar com a cirurgia que pode te fazer enxergar de novo, disse a amiga, com expectativa de ver algum sinal de esperança no rosto dela. No entanto, o que surgiu foi pura confusão. Que cirurgia? Eu não sei de nada disso, respondeu Aline, com o estômago revirado de preocupação. A amiga, percebendo a reação dela, explicou que Hugo havia contado a todos sobre uma cirurgia no exterior que poderia restaurar a visão de Aline. Segundo ele, o procedimento era muito caro, e por isso, estava arrecadando fundos. A revelação caiu como um raio. Aline sentiu um frio percorrer seu corpo à medida que compreendia o que estava acontecendo. Hugo havia criado uma mentira, manipulando a generosidade das pessoas com o pretexto de uma cirurgia fictícia. O choque foi imediato, e as peças começaram a se encaixar na mente de Aline. Ela lembrou-se de como Hugo gerenciava as doações, sempre insistindo que era necessário mais dinheiro, mesmo depois que ela havia decidido parar de pedir ajuda, já que tinham recursos suficientes para os medicamentos por meses. A realidade cruel veio à tona. Hugo estava se aproveitando de sua cegueira para desviar parte do dinheiro. Ele usava as doações para alimentar seus próprios desejos, frequentando bares e, pior ainda, se envolvendo com outras mulheres. E agora, com essa história da cirurgia, ele planejava extrair ainda mais dinheiro das pessoas que, de boa fé, queriam ajudar Aline. O plano de Hugo era perverso: inventar a cirurgia e, mais tarde, alegar que o procedimento havia falhado, aumentando o ciclo de mentiras para continuar explorando a generosidade alheia. Com as revelações ainda frescas na mente, a amiga de Aline fez um alerta sério: você precisa confrontar o Hugo. Isso é fraude, e ele pode acabar preso. A urgência na voz dela ressoou na cabeça de Aline, que lutava para entender a magnitude da traição. Como ele pôde fazer isso? Como fui tão cega? Refletiu Aline, ciente da ironia em sua própria pergunta. Uma onda de determinação começou a crescer dentro dela. Confrontar Hugo não era apenas uma questão de justiça pessoal, mas também uma forma de honrar a confiança das pessoas que a ajudaram. Embora soubesse que o caminho seria repleto de dificuldades, enfrentar a verdade parecia ser o único modo de recuperar um pouco da dignidade perdida. Quando o dia fatídico chegou e Hugo entrou em casa, Aline estava em um estado de vulnerabilidade que ele nunca tinha visto. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, refletindo a dor e a traição que a consumiam. Com a voz embargada, Aline encarou Hugo e declarou que sabia de todas as fraudes e mentiras que ele havia cometido. Surpreso, Hugo reagiu de maneira fria, revelando um lado que Aline nunca havia conhecido. Eu não sou feliz com essa vida, ele disparou, a raiva transparecendo em suas palavras. Ter uma esposa cega estava me sugando a energia. A crueldade e o egoísmo em sua justificativa cortaram fundo, deixando Aline ainda mais desolada. Nesse instante, ficou claro que a realidade era muito mais complexa do que ela jamais poderia imaginar. O homem que ela amava não apenas a traíra, mas também parecia incapaz de assumir a responsabilidade por suas ações. Eu mereço esse dinheiro por tudo que eu tive que aguentar, Hugo declarou, e suas palavras soaram como uma acusação cortante. Aline, ao ouvir isso, sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Era como se estivesse diante de um desconhecido, alguém cuja essência havia sido consumida pela ganância e pelo egoísmo. A revelação a deixou em choque, incapaz de reconhecer o homem com quem compartilhara tantos anos. Com a voz trêmula, Aline informou que as verdades estavam emergindo e que muitos já conheciam suas falcatruas. Diante da gravidade da situação, Hugo preferiu o silêncio, como se já tivesse decidido fugir. Aline, ainda buscando um sinal de remorso ou vontade de consertar as coisas, chamou por ele, mas tudo o que recebeu foi o eco da própria voz. A solidão rapidamente se tornou palpável, interrompida apenas pelo estrondo da porta sendo fechada. Horas depois, quando estava com sua mãe, Aline recebeu a confirmação dolorosa que temia. O peso da traição e da desilusão a envolveu, marcando um ponto sem retorno em sua vida. Hugo desapareceu, deixando Aline sozinha para enfrentar as consequências de suas ações destrutivas. O coração dela se partiu ainda mais ao descobrir que sua conta bancária estava vazia. Hugo não apenas levou o que restava de sua segurança financeira, mas também a confiança que ela depositou nele. O dinheiro que ele havia arrecadado explorando sua condição agora se perdia nas sombras das mentiras e traições que ele deixou para trás. Enquanto muitos na comunidade se mostravam solidários, reconhecendo Aline como a verdadeira vítima, alguns vizinhos a olhavam com desconfiança, levantando dúvidas sobre sua inocência. O julgamento deles tornava sua vida insuportável, e Aline se viu forçada a buscar refúgio longe dos olhares críticos. Sua mãe, sempre seu pilar de força, ajudou Aline a recomeçar. Elas alugaram uma nova casa, longe do tumulto e das memórias dolorosas que assombravam a antiga residência.
Agora, Aline enfrentava o desafio de reconstruir sua vida, um processo que exigiria não apenas tempo, mas também uma força interna que ela ainda estava descobrindo. Apesar da escuridão que a cercava, a esperança de encontrar paz e redenção nunca a abandonou. Na nova casa, um símbolo de seu desejo por um recomeço, Aline respirou aliviada. A mudança para uma vizinhança onde ninguém conhecia sua história trouxe um silêncio reconfortante, permitindo que ela deixasse para trás a tempestade emocional que Hugo havia causado. Era o início de uma nova jornada, uma chance de renascer e redescobrir quem realmente era. O recomeço de Aline ganhou um novo significado quando um homem chamado Lúcio bateu à sua porta em um dia comum, oferecendo serviços domésticos. No início, ela hesitou e recusou educadamente, ainda se ajustando à sua nova vida e ao espaço desconhecido que agora chamava de lar. No entanto, ao sair pela manhã e cumprimentar o vizinho, ouviu um bom dia familiar. Era Lúcio, que estava fazendo um trabalho para o vizinho. Curiosa, Aline iniciou uma conversa e logo percebeu a sinceridade e bondade nas palavras dele. Embora ainda estivesse cautelosa por conta da traição de Hugo, algo na postura de Lúcio a fazia sentir que ele era diferente. Lúcio, certo? Obrigada pela oferta de ontem. Na verdade, mudei de ideia. Se você ainda estiver disponível, poderia cortar a grama? Sua intuição lhe dizia que poderia confiar nele. Enquanto Lúcio trabalhava, Aline o ouviu compartilhar sua história. Ele falava sobre o desemprego e como se esforçava para ajudar a comunidade com pequenos serviços. Havia uma autenticidade em suas palavras que tocava Aline profundamente, especialmente em um momento em que se sentia tão isolada. Depois que Lúcio finalizou o trabalho, ele se aproximou para falar sobre o pagamento. Com uma humildade que surpreendeu Aline, ele sugeriu um valor bem baixo, explicando que a condição da grama não exigia um serviço caro. Esse gesto, uma consideração pela situação financeira dela sem saber os detalhes, era raro e valioso para Aline. A conexão genuína que se formava entre eles começava a trazer um novo brilho à sua vida. Por favor, entre e fique à vontade para pegar um copo d'água. Deve estar calor lá fora, disse Aline, guiando Lúcio com a suavidade da sua voz. Apesar de ainda estar se acostumando com os espaços da nova casa, sentia-se à vontade para oferecer hospitalidade. Na hora de pagar, Aline enfrentou um desafio pessoal, não conseguia distinguir as notas em sua carteira. Com um gesto de confiança, entregou todo o dinheiro a Lúcio, pedindo que ele retirasse o valor combinado. Confio em você para isso. Acabei de receber minha aposentadoria temporária e ainda estou reaprendendo a diferenciar tudo, explicou, sua voz carregada de vulnerabilidade. Lúcio ficou em silêncio, apenas o som do dinheiro sendo manuseado quebrou a tensão do momento. Após alguns instantes, ele se despediu, deixando Aline sozinha, mergulhada em reflexões sobre a confiança que acabará de depositar em um estranho. Mais tarde, quando sua mãe a visitou, a verdadeira natureza do gesto de Lúcio veio à tona. Ao conferir a carteira de Aline, descobriram juntas que ele não havia retirado nada, o serviço fora feito gratuitamente. Esse ato de bondade inesperada emocionou Aline profundamente, reacendendo sua fé na generosidade humana. A generosidade de Lúcio não apenas aliviou parte do fardo financeiro de Aline, mas também reacendeu sua fé na bondade humana. Aquela amizade, que havia começado com um simples corte de grama, iluminou os dias de Aline, mostrando que a bondade pode florescer mesmo nas situações mais sombrias. Nos dias que se seguiram, Aline ficou pensativa sobre a natureza humana e as surpresas que a vida reserva. Quando Lúcio voltou, sua presença tornou-se um conforto inesperado na rotina dela. Ele ofereceu ajuda novamente, e, precisando de reparos na pia, Aline o convidou para entrar. Enquanto ele trabalhava, a conversa fluiu naturalmente. Aline, tocada pela gratidão, questionou por que ele havia recusado o pagamento anteriormente. Lúcio fez uma pausa, refletindo antes de responder com sinceridade. Eu percebi que você tinha pouco dinheiro e, para uma mulher cega, enfrentar a vida sozinha deve ser um desafio constante. Não me sentiria bem explorando sua situação. Suas palavras transbordavam empatia e compreensão, deixando Aline emocionada. Você poderia ter aceitado o dinheiro, seu trabalho merece ser valorizado, insistiu Aline. Após consertar a pia, Lúcio, grato pela insistência dela, aceitou o pagamento pelo serviço. No momento da despedida, algo inesperado aconteceu. Aline, repentinamente tonta, perdeu o equilíbrio e caiu. Lúcio reagiu rapidamente, amparando-a e levando-a cuidadosamente até o sofá. Preocupado, sugeriu chamar uma ambulância, mas Aline, familiarizada com os sinais de seu corpo, recusou. Sei o que tenho e não há cura. Preciso apenas descansar um pouco, disse ela, sua voz mesclando resignação e força.
Lúcio respeitou a decisão de Aline e, ajudando-a a se deitar, garantiu que ela estivesse confortável antes de sair silenciosamente, deixando-a em paz para descansar. Nos dias seguintes, a ausência dele pesou no coração de Aline. Ela se preocupava que o incidente a tivesse afastado dele. Porém, numa noite, o destino fez sua aparição de forma dramática. Acordada pelo cheiro de fumaça e pelos gritos de pessoas na rua, Aline sentiu um pressentimento de perigo. Ao perguntar a uma vizinha, descobriu que a casa de Lúcio havia sido consumida pelas chamas. Ele estava desabrigado, sem chão, literal e figurativamente. Ao saber da situação, um impulso de ajuda brotou dentro de Aline. Lúcio havia sido um farol de bondade em sua vida, e agora era sua vez de retribuir. Depois do susto, Aline se aproximou de Lúcio, disposta a oferecer apoio. O que aconteceu? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Ele, abatido e envergonhado, explicou que um simples esquecimento resultou em tragédia. Esqueci o fogo do fogão ligado, confessou, sua voz carregada de remorso. Comovida pela situação dele, Aline não hesitou. Você pode dormir aqui esta noite. O gesto de generosidade refletia a confiança que já sentia por ele. Lúcio aceitou o convite, mesmo relutante, ciente de sua vulnerabilidade. A vizinha, testemunha da cena, sussurrou com preocupação: Você não tem medo de colocar esse desconhecido na sua casa? Aline, firme em sua decisão, respondeu com convicção: Eu confio nele. Naquela noite, Lúcio agradeceu pela hospitalidade e acomodou-se no sofá com o lençol que Aline lhe ofereceu, enquanto ela, por precaução, trancava a porta do quarto. Ao amanhecer, um aroma delicioso invadiu o ar. Lúcio, já acordado, havia preparado panquecas e suco de laranja, um gesto de gratidão que surpreendeu Aline. Nem meu antigo marido fez isso por mim, confessou, emocionada com a gentileza dele. Enquanto Aline caminhava descalça em sua casa rumo à cozinha, notou que o chão estava limpo. Surpresa, virou-se para Lúcio e perguntou se ele havia limpado. Era o mínimo que eu podia fazer, respondeu ele, demonstrando um senso de responsabilidade e respeito pela hospitalidade que recebeu. No café da manhã, a conversa fluiu de forma descontraída. Aline, curiosa sobre a vida de Lúcio, percebeu que ele era um mistério. Ele compartilhou pequenos pedaços de sua história, mencionando uma relação complicada com o pai e reconhecendo erros do passado que ainda o assombravam. Fiz muitas besteiras antigamente. Hoje, pago por meus erros, confessou, revelando seu desejo de redenção. A sinceridade de Aline incentivou Lúcio a perguntar sobre sua vida. Ela desabafou sobre as adversidades que enfrentava, o abandono e a traição do marido, além da luta contra uma doença cruel. Ao ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela, Lúcio sentiu a dor dela profundamente. Queria poder fazer algo por você, disse, sua voz repleta de compaixão. Após um café da manhã que aqueceu o coração de Aline, Lúcio anunciou que precisava ir preocupada. Ela perguntou para onde ele estava indo. Ele explicou que precisava resolver a situação de sua casa, que havia sido destruída pelo incêndio. Esqueci o fogão ligado e, bem, você sabe o resto. Preciso ver o que posso fazer agora, disse ele, com um tom de pesar e cansaço. Aline sentiu um aperto no coração ao vê-lo se preparar para sair. Sua presença tinha trazido um conforto inesperado, e a ideia de ficar sozinha a deixava triste. Tem certeza de que não precisa de mais nada? Perguntou, esperançosa. Lúcio sorriu tristemente. Eu preciso, mas tenho que resolver isso. Obrigado por tudo, Aline. 3 dias se passaram sem qualquer sinal de Lúcio, e a preocupação começou a consumir Aline. A preocupação com a possibilidade de Lúcio estar sem um lar a atormentava. Sentada na frente de sua casa, desfrutando da brisa suave do canto dos pássaros, Aline foi interrompida pelo som de vários carros se aproximando. Sua vizinha, que rapidamente se juntou a ela, comentou sobre a cena inusitada. Vários carros estão parando aqui. É algum tipo de reunião? Perguntou, intrigada. Nesse momento, uma mulher elegante, mesmo à distância, se aproximou de Aline com passos firmes. Você é Aline? Perguntou, sua voz equilibrando autoridade e gentileza. Confusa, Aline confirmou. A mulher se apresentou como Adriana e, sem rodeios, expressou sua gratidão. Sou a mãe de Lúcio. Muito obrigada por cuidar dele. Gostaria de convidá-la para um almoço em minha casa, temos muito a discutir, disse Adriana, oferecendo um vislumbre de um mundo até então desconhecido para Aline. A vizinha, com uma expressão preocupada, puxou Aline para o lado e sussurrou, primeiro um estranho na sua casa, agora você vai com uma desconhecida? Você está bem? Com um sorriso confiante, Aline respondeu, sim, eu vou. Não tenho muito a perder, não é?
Além disso, confio neles. Essa decisão refletia uma nova filosofia de vida que Aline adotará. Com a consciência de que não tinha muito tempo, ela decidiu que o medo não teria mais espaço em sua vida. Para ela, cada nova experiência era uma oportunidade valiosa, um momento a ser vivido plenamente, livre do peso do medo ou da desconfiança. Adriana conduziu Aline até o carro, e juntas partiram rumo a uma nova aventura. Durante o trajeto, Adriana começou a contar histórias sobre Lúcio, revelando os mistérios que envolviam a vida do homem que, em tão pouco tempo, deixará uma marca profunda na vida de Aline. Lúcio tem um bom coração, mas nem sempre tomou boas decisões, disse Adriana, iluminando as complexidades do filho. Ao chegarem à casa de Adriana, Aline foi recebida com uma calorosa hospitalidade, um alívio bem-vindo em meio à solidão que se tornará uma constante em sua vida. O almoço não foi apenas uma refeição, foi uma ponte que uniu duas vidas diferentes, mas conectadas pela bondade e pela resiliência diante das dificuldades. Sentada à mesa de jantar, na casa elegante de Adriana e Pedro, pai de Lúcio, Aline sentia uma mistura de ansiedade e gratidão. A hospitalidade que recebia e a oportunidade de conhecer mais sobre o homem que tocará sua vida de forma tão inesperada eram preciosas. O ambiente, repleto de cordialidade, estava carregado de expectativas sobre as revelações que estavam por vir. A conversa entre Adriana e Pedro rapidamente se concentrou no tema que pairava no ar, a vida e as escolhas de seu filho, Lúcio. Pedro, com a voz carregada de frustração e preocupação acumulada ao longo dos anos, começou a compartilhar os altos e baixos do passado do filho. Nosso filho sempre teve dificuldade em pensar nas consequências de suas ações, afirmou, olhando diretamente para Aline com sinceridade. Ele revelou que Lúcio havia desviado o dinheiro da empresa, uma escolha que teve consequências dolorosas. Adriana, por sua vez, lembrou como essa decisão levou à difícil decisão de expulsá-lo de casa. Ficamos 2 anos sem notícias, sem saber se ele estava bem ou mal, acrescentou, sua voz trêmula ao revisitar aqueles momentos sombrios. O retorno de Lúcio, 3 dias antes, havia mudado tudo. Ele voltou com um semblante mais maduro e um pedido de desculpas genuíno, surpreendendo os pais não apenas por sua reaparição, mas também por um pedido inusitado. Adriana explicou para Aline, meu filho nos pediu para financiar um tratamento para você. As palavras caíram como um raio no coração de Aline, atordoando-a diante da magnitude do gesto de Lúcio, ele nunca havia feito algo assim antes. Isso mostra o quanto ele amadureceu e o quanto você significa para ele, continuou Adriana. Antes que Aline pudesse processar completamente a informação e formular uma resposta, a voz familiar de Lúcio preencheu a sala de jantar. Sua presença inesperada trouxe uma onda de emoções, e guiada pelo som de sua voz, Aline se aproximou para um abraço agradecido. Lúcio, obrigada, ela disse, a voz embargada pela emoção e gratidão. Ele, colocando a mão gentilmente nas costas de Aline, respondeu, eu só queria fazer algo bom, algo que realmente importasse. Não posso mudar o passado, mas talvez consiga fazer algo significativo pelo futuro. Esse encontro, que começou repleto de tensões e revelações sobre o passado tumultuado de Lúcio, se transformou em um momento de reconciliação e esperança. Para Aline, a generosidade de Lúcio e o apoio de seus pais abriram novas possibilidades para enfrentar sua condição com renovada fé. Para Lúcio, era uma oportunidade de redenção, uma chance de mostrar o quanto havia amadurecido enquanto estava longe de casa. Aline embarcou em uma jornada que a levou para além das fronteiras do seu país, impulsionada pela esperança e pela inesperada bondade da família de Lúcio. A viagem, repleta de emoções, culminou em um momento que mudaria sua vida para sempre. Após uma série de exames, um novo diagnóstico surgiu, desafiando tudo o que lhe haviam dito antes. Descobrir que não tinha uma doença degenerativa e que sua visão poderia ser restaurada trouxe uma onda de sentimentos, surpresa, alegria e até raiva pelo erro que havia dominado sua vida por tanto tempo. Nos 3 meses seguintes, Aline se submeteu a um tratamento intensivo, totalmente custeado pelos pais de Lúcio. Essa experiência não apenas devolveu sua visão, mas também reacendeu sua esperança e vontade de recomeçar. Enquanto isso, Lúcio havia voltado à empresa da família, trabalhando para reconstruir sua vida e reparar os erros do passado. Em um dia comum no escritório, enquanto mergulhava em relatórios e números, uma batida na porta o tirou de seus pensamentos. Pode entrar, ele chamou, sem desviar o olhar da mesa. Quando finalmente levantou a cabeça, se deparou com o olhar de Aline, claro e direto, um testemunho do milagre de sua recuperação. O abraço que se seguiu trouxe uma onda de alívio e alegria, selando o vínculo especial que havia se formado entre Aline e Lúcio. Com um sorriso radiante, Aline brincou, você é mais bonito do que eu imaginava. O elogio pegou Lúcio de surpresa, fazendo-o corar de felicidade.
Horas de conversa se passaram, marcando o início de uma nova fase em suas vidas, repleta de amor, apoio e sonhos compartilhados. Nos meses seguintes, o amor entre Aline e Lúcio floresceu. A ideia de se casarem se tornou um passo natural, uma promessa de um futuro juntos. Com sua saúde restaurada e a independência de volta, Aline retornou ao trabalho, trazendo uma sensação de normalidade que havia lhe faltado por tanto tempo. Foi durante a busca pela casa perfeita para o novo lar que o passado se apresentou de maneira inesperada. Enquanto avaliavam possíveis moradias, um morador de rua se aproximou e Aline ficou paralisada ao reconhecer Hugo, seu ex-marido. Ele estava irreconhecível, marcado pelas escolhas que fizera, a garrafa de álcool em sua mão contava a história de sua decadência. Lúcio, sem saber quem era o homem à sua frente, agiu com a gentileza que lhe era característica, oferecendo algumas moedas a Hugo. Aline, por sua vez, enfrentou aquele momento com compaixão e firmeza. Hugo, embriagado, mal percebeu a presença de sua ex-esposa. Aline entendia que ele havia escolhido seu caminho, e que esse caminho não incluía mais a vida que tinham juntos. Ao se afastarem, ela não olhou para trás. Aline e Lúcio tinham um futuro a construir, fundamentado em escolhas conscientes, amor e respeito mútuo. A lição de que cada pessoa é responsável pelo próprio destino se cristalizou em sua mente. Aline decidiu construir sua nova vida ao lado de Lúcio, livre das sombras do passado e voltada para a luz de um recomeço vibrante. Espero que você tenha gostado dessa linda história. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.